Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem? Hoje a nossa aula nós estaremos falando especificamente, breve resumo, sobre as regiões do Brasil de acordo com o IBGE, ok? Na aula passada falamos dos diversos tipos de regionalizações que podemos fazer em relação ao Brasil e agora nós estaremos trabalhando, falando um pouquinho de cada uma das regiões feita pelo IBGE, porque é a mais comum e a que mais é utilizada. Bom, a primeira delas está na página 12 do LDI, região norte do Brasil, é a maior em extensão territorial, é a que possui no clima equatorial, né, está próximo da linha do Equador, uma das regiões mais quentes do Brasil, tá? E também possui um importante fator natural, que é a floresta amazônica. A floresta amazônica hoje é uma grande, né, uma grande recurso natural do Brasil, é um grande tesouro brasileiro, né? Isso é em relação às características naturais da região. Em relação às características sociais, o que a gente pode destacar é que ela tem uma baixa densidade demográfica, ou seja, um número populacional pequeno. A gente já viu isso no LDI anterior, né? Até a questão da problemática da distribuição de água no nosso país, né? Onde a maior parte da hidrografia, o volume de água está na região norte, no entanto, nós temos uma baixa densidade demográfica, ou seja, menor número de população. Além disso, 40% da população do norte do Brasil, ela vive abaixo da linha da pobreza, que é bastante preocupante para um país do tamanho, né, de dimensões continentais, como diria o Aziz Absaber. Tá? Uma curiosidade sobre a região norte é que quase não possui vias de acesso em relação a rodovias. O meio de transporte mais importante são as vias naturais, são os rios que ligam municípios e alguns povoados. Né? Lembrando que também é uma área bastante terras indígenas, é uma área também que está crescendo em relação à monocultura, ou seja, o desmatamento na região norte do Brasil está bastante grande, né, da floresta amazônica, algo que também preocupa grande parte dos ambientalistas brasileiros, né? E todos os estados da região norte fazem divisa com outros países, exceto Tocantins, que traz uma outra preocupação para o governo federal, que é a questão da segurança das fronteiras do norte do Brasil. Devido a uma grande floresta, é difícil estar ali em relação, né, questão terrestre mesmo, né, de questão de segurança das nossas divisas, ok? Bom, a próxima região é na página 14 do nosso LDI, a região centro-oeste. É uma região que teve ocupação do território no século XVII, antes era território espanhol, mas aí com os bandeirantes acabou sendo designada para os portugueses, né, o avanço lá do Desposidetes, História do Brasil, aí pergunta um pouquinho pro professor de História, a importância da região, é a região que se limita com todas as outras regiões brasileiras, né, uma região bastante importante para o Brasil, uma região central, onde está a nossa capital federal, né, e ela teve um avanço agrícola a partir de 1970, vale lembrar que o Brasil todo teve esse avanço agrícola que a gente viu lá em Brasil Rural, quando, né, a gente teve lá a Revolução Verde, então uma participação bem importante da região centro-oeste, também é uma região onde nós temos o maior rebanho bovino do país e, além disso, também é a região que tem a maior produção para exportação, produção de commodities em relação a sementes brasileiras, principalmente soja e trigo. Então, é uma região que tem uma produção agrícola importante para exportação, como commodities. Isso a gente também já viu lá no Brasil rural, tá? No LDI anterior. A terceira região, a região nordeste do Brasil. Essa região, ela tem um fator histórico importantíssimo para o nosso país, foi da onde iniciou toda a exploração da floresta de Mata Atlântica, né, no Brasil, desde a sua colonização até os dias atuais, tá? Ela é uma região de diversidade cultural extrema, porque foi onde, né, nós recebemos todas as diversidades culturais provenientes da Europa, praticamente. Ele, até início dos anos 2000, né, até o final do século XX, era uma região que tinha muita saída de imigrantes. Recomendo, tem um filme muito bacana,
que é Caminho das Nuvens. Quem puder assistir, é um filme bem legal, fala sobre esse tipo de retirante, né, os retirantes nordestinos que saíam do Nordeste do Brasil devido à problemática toda a problemática, né, de questão de emprego, questão, né, da falta de emprego e da falta de oportunidades da região Nordeste até o início do século XXI. E agora, né, o Nordeste ele está diferente. Houve bastante investimento e incentivo governamental em geração de emprego e as pessoas estão começando, né, a ficar no Nordeste, até mesmo irem para o Nordeste em busca de novos empregos. Então, esse fluxo de imigrantes de Nordeste para o Sudeste e Sul mudou. Agora tem muitos que estão saindo do Sudeste e Sul e indo para o Nordeste brasileiro, devido a esse incentivo do governo e também das empresas que estão gerando emprego e dinamizando a economia naquela região, tá bom? Bom, depois nós temos aqui a nossa região sul, página 16 do LDI. A região sul, ela tem uma característica bem importante, que é a questão climática, né? Nós temos as estações do ano bem definidas, clima subtropical, né? Também somos de vegetação de Mata Atlântica, a nossa colonização açoriana, mas também tivemos grande aporte a partir do século XVIII, XIX, de outras colônias, de outros povos para colonizar não só Santa Catarina, mas todo o sul do Brasil, mas pela importância aqui para Santa Catarina, né, que nós tivemos colonização italiana, alemã, japonesa, tá? Então tivemos uma imigração desses povos, não só europeus, mas também asiáticos, para o sul do país, diferente da colonização portuguesa do século XIV, XV, né? Aqui para o sul do Brasil, eles já vieram com as suas terras já divididas, com terras compradas, e aí eles vieram em prol, né, em busca de novas oportunidades de vida que já não estavam tendo, né, nos seus países de origem, tá? É uma cultura também totalmente diversificada, tá? E só para a gente lembrar também que a nossa região sul é que nós temos uma usina binacional, que é a usina de Itaipu, né, que faz divisa aí nas cidades de Guaíra e Foz do Iguaçu, né, entre Brasil e Paraguai. Tá? Apesar dela ser binacional, a maior parte do Brasil, o Brasil usa a maior parte de fonte da usina Itaipu, chegando a quase 90% de utilização pelo Brasil e 10% pelo Paraguai, tá? Bom, a última região a ser informada, falada um pouquinho, é a nossa região sudeste, né? A região das grandes metrópoles brasileiras, a região onde a urbanização é bastante marcante, tá? Existe uma grande urbanização, totalmente a floresta de Mata Atlântica, ela foi totalmente devastada para a urbanização, né? Ganha destaque a caracterização, assim, de clima tropical, tá? E a grande ocupação humana, uma área totalmente, densamente povoada, a área mais povoada, mas tem uma explicação histórica para isso, né? Onde nós temos as nossas metrópoles globais, que é São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, metrópole nacional, Belo Horizonte também, então são cidades de grande porte, cidades que têm também uma grande indústria, né? E por isso atrai as pessoas. Então, aquilo que aconteceu com o Nordeste, de sair pessoas do Nordeste para vir para o Sudeste, hoje esse investimento está no contrário, muitas pessoas estão saindo do Sudeste para ir até o Nordeste, tá? E vale ressaltar que é na região Sudeste do Brasil que também possui atuação máxima de bolsa de valores e grandes empresas internacionais, as famosas transnacionais. Aí esse é um termo bem utilizado dentro da geografia, que são as empresas que possuem a sua matriz em um determinado país e mandam suas filiais para outros países. Um grande exemplo disso é o McDonald's, por exemplo, empresas montadoras de carro. Então, são essas grandes empresas de renome internacional, ok? Então é isso a aula de hoje. Aguardo vocês para a próxima aula. Até mais!